Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Hermas Eurides Brandão, Durval Amaral, auditores Jaime Tadeu Lichinski, Ivens Scherper Linhares, Cláudio Augusto Canha, procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal, Juliana Sternhardt Heiner, declara aberta a 24ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Submeto a ata número 23, de 27 de junho de 2012, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Auditor Jaime Tadeu Lichinski. Senhor presidente, para anunciar o sobrestamento dos seguintes protocolos de admissão de pessoal: 272-67112, 3469-2612 e 279784. E ainda, este último de 2011. E ainda o protocolado 20210612 de aposentadoria. Todos eles na diretoria jurídica. Obrigado. Está anotado o auditor Ivens Scherper Linhares. Senhor presidente, apenas para proceder à devolução ao auditor Jaime Lichinski do processo 48.321607 e admissão de pessoal. Muito obrigado. Está registrado o auditor Cláudio Augusto Canha. Senhor presidente, no protocolo 155685/07, contas de 2006 da Fundação Hospitalar da Fronteira de Pranchita, após a emissão do parecer 9010/12, a diretoria jurídica me enviou os autos comunicando acerca do conteúdo do ofício 709/2012 do Juízo de Direito da Comarca de Santo Antônio do Sudoeste, em que foi deferida medida cautelar suspendendo os efeitos do acórdão 822/08, Primeira Câmara, do qual fui relator, em relação ao senhor Nauri Pirobano, um dos responsáveis na prestação de contas. Trago ao juízo ao conhecimento deste colegiado, em cumprimento ao artigo 436, parágrafo único do Regimento Interno, e que, pelo despacho 2127/12, da data de hoje, encaminha, após a certificação da comunicação na sessão pela Secretaria de Segunda Câmara, eu solicito que sejam os autos encaminhados à Diretoria de Execuções para exclusão do nome do senhor Nauri Pirobano, quanto à decisão do acórdão 8228 da Primeira Câmara, e após que seja encaminhado ao Gabinete da Presidência para comunicações necessárias ao Ministério Público Estadual, Secretaria da Receita Previdenciária e Justiça Eleitoral, bem como o encaminhamento de resposta ao Juízo da Direito da Comarca de Santo Antônio do Sudoeste, informando o cumprimento da decisão judicial, e após isso a diretoria jurídica para acompanhamento dessa ação judicial nos termos do artigo 159-A, inciso 5º do Regimento Interno. Está em discussão? Está aprovado. Senhor presidente, além disso, eu comunico que sobrestei os seguintes, que deferi o sobrestamento dos seguintes processos na diretoria jurídica: de admissão de pessoal 1585/1812, 69254111, 12487312, 62923811, 50858911, 57441711, 60501011, 73295011, 67396211, 23541512, 62179211, 58041711, 71016711, 89944612, 721185/11, 564063/11, 35765/12, 152552/12, 236772/12, 331902/12, 278335/12,
32521012, 27053912, 27224812, 146885/12, 10115612, 333-13112, 59147811, 59148611, 27566212 e dos processos de aposentadoria também na diretoria jurídica 2597212, 9982812, 2690112, 2607312 e 12830512. Está anotado. Conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, quero comunicar que sobrestei na diretoria jurídica os seguintes processos: de aposentadoria 407878/10 e de admissão de pessoal 426264/11, 279458/11 e 280090/11. Obrigado. Está anotado. Também comunico ao plenário que estou inserindo em pauta processo 353.280/12, que é uma solicitação de certidão liberatória feita pelo gestor de Carambeí. A palavra está livre para o relato da pauta, Sua Excelência, conselheiro Hermas Eurides Brandão. Excelente senhor presidente, Nestor Batista, excelente senhora procuradora, senhores conselheiros, conselheiros substitutos. Inicio minha pauta pelo protocolado 240728, que é uma prestação de transferência voluntária, cuja entidade é a Fundação Araucária, relativa ao exercício 2009-2010. A diretoria geral da transferência opinou pela regularidade das contas com ressalvas. Ressalva essa apresentada no termo de instrução, tendo em vista o atraso na apresentação da prestação de contas em 25 dias. O Ministério Público, na mesma linha, concluiu através do seu parecer que devam as contas ser julgadas regulares com ressalva. Nosso voto acompanha nas manifestações da diretoria geral das transferências do Ministério Público no Tribunal de Contas. Nosso voto é que sejam julgadas regulares com ressalva as contas da Fundação Araucária, exercício 2009-2010, cuja ressalva é devido ao atraso de 25 dias na apresentação da prestação de contas. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Seguir o protocolo 75.720/11, é a prestação de contas de transferência do município de Sertaneja, cujo interessado é o prefeito municipal, senhor Newton de Oliveira. É um convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Educação e o município de Sertaneja, no valor de R$ 28.511,80. A diretoria geral das transferências do Ministério Público concluir pela regularidade das contas com ressalva, ressalvando o alto índice de interrupção do transporte escolar, ocasionando muitas faltas dos alunos que dependem desse transporte para comparecer à escola. O nosso voto acompanhando as manifestações da diretoria geral das transferências do Ministério Público, e voto pela regularidade das contas de transferência voluntária e com as recomendações feitas pela diretoria geral das transferências e pelo Ministério Público. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Certidão liberatória é o processo seguinte, 341495/12, município de Campira. Interessada a senhora Maria Neuza Rodrigues Bellini. A diretoria de contas municipais, a diretoria jurídica e a diretoria de execuções opinaram pelo deferimento da certidão diante da inexistência de impedimentos das respectivas áreas de suas atribuições. A diretoria geral das transferências, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento do pedido, haja visto que consta dos registros do tribunal a omissão do município de prestar contas dos recursos recebidos do Estado do Paraná no exercício financeiro de 2011. O Ministério Público do Tribunal manifestou-se pelo indeferimento do pedido, ressalvando a necessidade de se determinar ao município que proceda à imediata restituição dos autos 59.924/208, os quais estão em diligência externa desde 2009. Nosso voto. A omissão do dever de prestar contas dos recursos recebidos, cuja apresentação é exigível no centro das normas regulamentares, constitui impedimento para a expedição da certidão liberatória dos termos da lei orgânica desse tribunal.
No que tange a proposta do Ministério Público que se determine ao município a restituição daqueles autos, entendo que tal providência constitui competência do respectivo relator do processo, e não medida a ser ordenada em processo de pedido de certidão liberatória. Ante o exposto, voto pelo indeferimento do pedido de emissão de certidão liberatória formulado pelo município de Cambira. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 204350/11, Câmara Municipal Guaporema. Interessado o senhor Ineu Dias de Paulo e Virgílio Augusto Castiglione. Tanto a diretoria de análise, a diretoria de contas municipais, bem como o Ministério Público, opinaram pela regularidade das contas. E esse também é o nosso voto. Em discussão. Aprovado. Protocolo 156175/12, Fundo de Previdência Municipal de Pinhão. Interessado o senhor Cildo Ney Levinsky. A diretoria de contas municipais e Ministério Público opinaram pela regularidade das contas. E esse também é o nosso voto. Está em discussão. Está aprovado. Protocolo 168106/12, Câmara Municipal Lusiana. Interessado o senhor Gilmar Batista. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público opinaram pela regularidade das contas. Esse também é o nosso voto. Em discussão. Aprovado. Processo 183385/12. Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Umuarama. Interessado Luiz Fernando de Melo Costa. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público opinaram pela regularidade. Esse também é o nosso voto. Aprovado. Câmara Municipal de São José da Boa Vista, protocolo 183997/12. Interessado José Lucas Rolim Bento. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público opinaram pela regularidade. E esse também é o nosso voto. Aprovado. Protocolo 185140/12. Fundo Municipal de Saúde de Umuarama. Interessado o senhor José Gonçalves Dias Neto. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público opinaram pela regularidade. E esse também é o nosso voto. Aprovado. Protocolo 189154/12. Câmara Municipal de Pérola do Oeste. Interessado Ivo Baguete. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público no Tribunal opinaram pela regularidade. Nosso voto acompanha as manifestações pela regularidade das contas. Regular. A seguir, protocolo 170522/11, prestação de contas de exercício 2010 no município de Jussara. A diretoria de contas municipais, em análise conclusiva, aponta atraso na entrega de prestação de contas eletrônica, correspondente ao sexto bimestre do sistema SIM-AM. Acompanhamento mensal que a entidade não atendeu o prazo estipulado em regulamento, sujeitando o responsável à multa administrativa prevista no inciso 3º, letra B, do artigo 87 da Lei Complementar Estadual 113 de 2005, além de fazer recomendações, opinando pela regularidade com ressalvas. O Ministério Público, junto a esse tribunal, opina em consonância com o parecer técnico contábil pela regularidade com ressalvas dos presentes contas, com a aplicação da multa pelo atraso e pelas suas recomendações postas pela diretoria de contas municipais. Em decisão da primeira Câmara desse Tribunal, acordo 895/12 da primeira Câmara, acatando a proposta do relator, excelentíssimo senhor auditor Tiago Barbosa Cordeiro, foi determinado o apressamento da presente prestação de contas do alerta protocolado sob o número 584745/10, emitido em virtude do atingimento do percentual de 95% do limite das despesas total com pessoal previsto no artigo 20, para a terceira letra B da Lei Complementar 101/2000, no período de apuração encerrado em 30 de 6 de 2010. O nosso voto. Considerando a instrução técnica do parecer do Ministério Público junto ao Tribunal, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas em questão, ressalvando as sugestões apontadas pela diretoria de contas municipais, qual seja, efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e na LOA e valores do compensado do balanço patrimonial do SIM-AM e contabilidade que não conferem. Acato, porém, a multa proposta pela DCM e pelo Ministério Público. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Prestação de contas do município de Dr. Camargo, protocolado 223622. Interessado o senhor Alcídio de Lápria, referente ao exercício 2010. A análise técnico contábil
terminativa da diretoria de contas municipais concluiu pela irregularidade das contas, por resultado financeiro deficitário no valor correspondente a 1,86 das receitas da folha não vinculadas. O Ministério Público desse tribunal opina igualmente pela desaprovação e aplicação da multa pela agressão à norma legal. Nosso voto. Considerando os precedentes deliberativos desse tribunal, que, com fundamento no princípio da razoabilidade, entende que índice deficitário inferior a 5% pode ser considerado como ressalva, posição essa que defendo, voto pela emissão de parecer prévio, pela regularidade com a ressalva relativa ao resultado financeiro, deficitário no valor correspondente a 1,86 das receitas das fontes não vinculadas, desconsiderando, em consequência, a aplicação da multa advinda de tal situação. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. E, finalmente, protocolado 22.7938/11, município de Nova América Colina, interessado o senhor Alceste de Santana, relativo ao exercício de 2010. A diretoria de contas municipais e o Ministério Público de Contas, após a análise técnica contábil e dos aspectos legais, manifestar pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, tendo em vista o déficit orçamentário de 2,12, a ausência de inscrição na dívida fundada dos precatórios, o atraso na apresentação da prestação de contas eletrônicas no sexto trimestre. Opino pela aplicação das multas previstas na legislação em razão das irregularidades, tendo em vista o significativo percentual da não execução ou execução incompleta dos projetos propostos nas ações do governo em face ao contínuo plano plurianual e no plano de diretrizes orçamentárias, a diretoria de contas municipais e o Ministério Público de Contas recomenda ao gestor a adoção de medidas que visem dar maior efetividade à execução do orçamento. Nosso voto. Na esteira de números precedentes desse colegiado, os percentuais inferiores a 5% podem ser motivadores de conversão de irregularidade de ressalva às contas. Portanto, a despeito da instrução e do parecer exarados no processo, converta em ressalva o item relativo ao déficit orçamentário de 2,12%. Faço exposto, voto no sentido que o parecer prévio desse tribunal seja pela irregularidade das contas do Executivo Municipal de Nova América Colina, em razão da ausência de inscrição na dívida fundada dos precatórios judiciais e do atraso na prestação de contas eletrônicas, ressalvando o déficit orçamentário de 2,12. Ainda recomendo ao gestor providências visando conferir maior efetividade à execução do orçamento, de forma de cumprir o contínuo plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias. Determina a aplicação da multa prevista no artigo 87 para o terceiro quarto da Lei Complementar 113/2005, em razão da ausência do pagamento do precatório judicial e da multa prevista no artigo 87, parágrafo 4º, letra B da Lei Complementar 113/2005, em fase do atraso da apresentação da prestação de contas eletrônicas. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, agradeço a atenção, Vossa Excelência, e demais membros dessa Câmara. Está encerrada minha pauta. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra à Sua Excelência, conselheiro Durval Amaral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, conselheiros substitutos, venho relatar os seguintes processos. Processo número 278110/11, trata-se de transferência voluntária recebida pelo município de Boa Esperança em função de convênio com Paraná Esportes no valor de R$ 25 mil, referente ao exercício 2010, tendo por objeto a realização dos Jogos Abertos do Paraná, de responsabilidade do senhor Cláudio Cotardo. A Diretoria de Análise e Transferência e o Ministério Público conclui pela regularidade das contas, com ressalva, em razão do atraso de 64 dias e, consequentemente, pela aplicação da multa respectiva. Acompanhando a instrução e o parecer ministerial, voto pela regularidade com ressalva, bem como pela aplicação da multa sugerida. Está em discussão. Aprovado. Processo 169946/11, prestação de contas anual do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaguariaíva, exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do senhor Demerval Zimmer. A DCM opina pela regularidade das contas, destacando a necessidade da entidade regularizar o registro do responsável pelo controle interno junto ao setor de cadastro desse tribunal. O Ministério Público compartilha do entendimento do órgão técnico e manifesta-se pela regularidade das contas. Acolhendo a instrução e o parecer ministerial, voto pela regularidade das contas com a observação feita pela unidade técnica. Está em discussão. Aprovado. Processo 219773/11, de prestação de contas anual da Fundação Cultural de Ibiporã, exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do senhor Júlio César. A DCM opina pela regularidade das contas, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
Diante do exposto, voto nos termos da manifestação das manifestações pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Processo 243780/11, de prestação de contas anual do TRL, Condomínio Terminal Rodoviário de Londrina, referente ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade dos senhores Lindomar Mota dos Santos e Nelson Ricardo Rossi e André Oliveira. A DCM concluiu que as contas podem ser consideradas regulares, entendimento esse compartilhado pelo Ministério Público junto a esse tribunal. Assim, considerando a análise técnica efetuada e as manifestações zaradas no processo, voto pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Processo 173789/12, de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Guaíra, referente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Almir Bueno, presidente no período de 1º de janeiro de 11 a 31/12 de 11. A DCM opina pela regularidade das contas, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto a esse tribunal. Portanto, os senhores votam também pela regularidade das contas. Está em discussão. Está aprovado. Processo 179809/12, trata o presente processo de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Perobal, referente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Paulo Roberto Rubio. A DCM concluiu que as contas podem ser consideradas regulares, entendimento esse compartilhado pelo Ministério Público. Assim, considerando a análise técnica efetuada e as manifestações zaradas no processo, voto também pela regularidade das contas. Em discussão. Aprovado. Processo 194514/12, não é? Trata de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Porã, referente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Sérgio Luiz Borges. A DCM e o Ministério Público opinam pela regularidade e acompanham, portanto, a instrução, votando pela regularidade. Em discussão. Aprovado. Processo 152644/11, de prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Santa Lúcia, referente ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do senhor Renato Tony Dandel e Luiz Vitor da Silva. A Diretoria de Contas Municipais, após análise do contraditório, considerou regularizados os apontamentos, opinando pela regularidade das contas em análise. O Ministério Público compartilha do entendimento do órgão técnico e manifesta-se pela emissão do parecer prévio pela regularidade da prestação de contas. Diante do exposto, voto acolhendo a instrução e o parecer ministerial pela emissão do parecer prévio pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Processo 161817/11, de prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Barra do Jacaré, referente ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do senhor Edmar de Freitas Albonetti. A DCM acatou as razões apresentadas em sede de contraditório para o fim de afastar as ressalvas, resultando o parecer conclusivo pela aprovação das contas. O Ministério Público acompanha o setor técnico, sugerindo a aprovação das contas em apreço. Diante do exposto, voto acolhendo a instrução e o parecer ministerial pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Município de processo número 16453711 do município de Roncador, de prestação de contas referente ao exercício financeiro 2010, de responsabilidade do senhor Aguinaldo Luiz. A Diretoria de Contas Municipais, DCM, concluiu pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, com ressalva em face de inscrição dos precatórios notificados entre 4 de maio de 2000 e 1º de julho de 2009, apenas no exercício de 2011, com recomendação ao ente para proceder aos ajustes necessários em seus demonstrativos contábeis. O Ministério Público acompanha a instrução com a recomendação proposta pela unidade técnica. Considerando as manifestações emitidas, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, com ressalva, em razão de divergências apuradas nos valores do ativo ou passivo financeiro do balanço patrimonial do SIM-AM e da contabilidade, com recomendação ao ente para harmonizar os respectivos demonstrativos contábeis. Está em discussão. Aprovado. Processo 20907711, prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Nova Tebas, referente ao exercício financeiro de 2010,
de responsabilidade da senhora Heloísa Jensen. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público opinam pela irregularidade das contas em face da restrição relativa ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas no percentual de 0,94%. Compulsando o processo, verifico que a proposição de emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas baseia na existência de resultado deficitário das fontes não vinculadas, em percentual inferior a 5% sobre o montante das receitas das fontes livres. A respeito da questão suscitada, conforme mencionado pela Diretoria de Contas Municipais em sua manifestação, há precedentes nessa Corte, decisões que relevaram a impropriedade quando o déficit apurado no exercício inferior a 5% não prejudica a execução orçamentária do exercício subsequente. No caso, em tela, 0,98%. Diante do exposto, 0,94%. Diante do exposto, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, com ressalva, em razão do resultado deficitário das fontes não vinculadas, no percentual de 0,94%, com recomendação ao município para a adoção de medidas visando conferir efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no plano plurianual e na lei orçamentária anual, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Município de Califórnia, prestação de contas do Poder Executivo, processo número 21440211, referente ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do senhor Amaury Barrichello. A Diretoria de Contas Municipais opinou pela regularidade das contas, com recomendação ao ente para regularizar os valores apresentados, de modo a refletir corretamente a composição das contas de compensação, tendo em vista a natureza informativa desses valores. O Ministério Público compartilha do entendimento do órgão técnico e manifesta-se pela emissão do parecer prévio pela regularidade da prestação de contas sob comento, com a recomendação proposta. Acolhendo a instrução da Diretoria de Contas Municipais e o parecer ministerial, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, com a recomendação sugerida. Está em discussão. Aprovado. Era o que me incumbia a relatar nessa tarde, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Jaime Tadeu Lichinsky. Senhor presidente e demais membros desta Câmara, inicio pelo protocolado 166-28807, são as contas do município, do Executivo do município de Coronel Domingos Soares, exercício de 2006, de responsabilidade do senhor Valdir Pereira Vaz. Neste processo, a Diretoria de Contas e o Ministério Público se manifestam pela irregularidade das contas, tendo em vista resultado financeiro deficitário, utilização de dotação de operações de crédito não contratadas como recurso para suplementações em outros elementos de despesa diversa da fonte, utilização de dotações de fontes vinculadas com recursos para abertura de créditos adicionais e ainda a realização de despesas sem licitação ou sem indicação de processo de dispensa. Eu afasto a irregularidade no tocante a resultado financeiro deficitário, posto que o déficit de 5,5 foi, no exercício seguinte, totalmente superado, tendo o município alcançado um superávit de cerca de 10%. No mais, acompanho a instrução e o parecer pela irregularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. 127.190.09, contas do exercício de 2002 do Executivo de Telêmaco Borba, de responsabilidade do senhor Eros Danilo Araújo. A instrução é pela regularidade das contas, ressalvando a aplicação de parte do recurso do Fundeb em exercício posterior. O relator acompanha, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Só corrigindo, as contas em questão são do exercício de 2008.
163.553,10 são as contas do exercício de 2009 do Legislativo do município de Açaí, de responsabilidade do senhor Antônio Menegildo Manuel e outros. As manifestações são pela regularidade das contas, ressalvando a ausência de encaminhamento da razão da conta contábil com regularização das conciliações bancárias e ainda ausência de publicação do ato de fixação dos subsídios dos senhores vereadores. Esta última indicação de ressalva eu afasto, posto que se trata de responsabilidade do exercício anterior. Não mais acompanho pela regularidade com ressalva. Está em discussão. Aprovado. 355.460.10, Associação de Proteção à Maternidade, Infância e à Família de Astorga. Convênio firmado entre o município e aquela associação no valor de 112 mil para a implantação do programa de pagamento de benefícios eventuais, tais como auxílio funeral, auxílio natalidade, cestas, alimentação, auxílio transporte, entre outros. As manifestações são pela regularidade plena das contas e eu acompanho. Está em discussão. Aprovado. 142.134.11, convênio entre o município de Ivaiporã e a Secretaria de Estado da Educação no valor de 8.112 para transporte escolar, conforme manifestação e parecer pela regularidade plena das contas. Está em discussão. Aprovado. Os protocolados 29267511, aposentadoria de Edith de Souza, Paraná Previdência, 863612, também aposentadoria de Ilma Cope da Silva, e ainda 21065612, aposentadoria de Tadeu Geraldo de Conto. Todos eles têm pareceres favoráveis da diretoria jurídica e do Ministério Público, porém com a determinação para que a Secretaria de Previdência do Estado faça constar nos atos de aposentadoria o valor dos proventos. É a proposta. Está em discussão. Aprovado. Por último, o processo que me foi devolvido do município de Sabaldi, eu solicito que permaneça adiado por uma sessão. Era a pauta, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Ivens Scherper Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes da segunda Câmara, inicio com as prestações de contas municipais, processo 140.170.06, são as contas da Câmara Municipal de Cidade Gaúcha, exercício de 2005, responsabilidade do senhor Claudeni Pereira Leal. Instrução e parecer do Ministério Público são pela regularidade, eu acompanho, apenas esclarecendo que a única irregularidade detectada havia sido a falta de repasse da contribuição patronal INSS, o que foi esclarecido na defesa, ao ser comprovado que esse valor, na verdade, foi pago através de retenção do fundo municipal. Então, o voto, acompanhando a instrução, é pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte, 166.919.10, são as contas do município de Bom Jesus do Sul, de responsabilidade do prefeito, Sr. Paulo Deola, referentes ao exercício de 2009. A Diretoria de Contas Municipais opina pela regularidade das contas. Nesse mesmo sentido, é o parecer do Ministério Público. Eu verifiquei, senhor presidente, que a abertura de créditos adicionais em percentual acima do limite autorizado por lei foi regularizado com a indicação de 14,72 inferior a 20%. Falta de encaminhamento ao Tribunal da Lei Orçamentária do exercício e seus anexos, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, também foi sanado com o encaminhamento dessas normativas. Com relação à remuneração dos agentes políticos,
tratou-se, na verdade, da remuneração do vice-prefeito, que procedeu à devolução dos valores, devidamente verificada pela unidade técnica. Ainda com relação à falta de retenção das contribuições dos agentes políticos ao INSS e retenção do imposto de renda, também dos agentes políticos, houve a comprovação do saneamento. Ainda o responsável técnico junto ao CREA também foi devidamente comprovada a sua inscrição. E, por último, as irregularidades com relação ao questionário da saúde foram superadas através das informações prestadas. Então, o voto, senhor presidente, é pela emissão de parecer prévio e pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte, 181.030.04, são as contas da Associação Intermunicipal de Saúde do Centro-Oeste do Paraná, de responsabilidade do senhor César Augusto Bovino e da senhora Neuci da Rosa, em períodos sucessivos. A Diretoria de Contas Municipais, já na sua instrução preliminar, opinou pela regularidade das contas, no que foi acompanhada pelo Ministério Público, e esse também é o voto, senhor presidente, pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte, 113.823.10, é um alerta, oriundo de uma instrução da DCM, dirigido ao chefe do Poder Executivo do município de Laranjal, senhor João Elinton Dutra, em virtude de a despesa de pessoal ter excedido a 95% do previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. No contraditório, entretanto, o município logrou demonstrar que procedeu à redução desse percentual para 43,99%. Por esse motivo, tanto a Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público opinam pela perda do objeto. Esse também é o voto. Presidente, eu até acrescento que as contas foram julgadas regulares, com uma ressalva relativa ao resultado orçamentário, mas que, em última análise, comprova a ter sido saneado esse item. Então, o voto é pela extinção do processo por perda de objeto. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte é uma prestação de conta de transferência voluntária, 22.940208, originária do município de Ventania, em que a instrução e o parecer são uniformes pela regularidade das contas, ressalvando apenas o atraso de 99 dias na apresentação da documentação perante esse tribunal. Na verdade, foi o atraso na apresentação da prestação de contas complementar. Por esse motivo, é sugerida a aplicação da multa do artigo 87, inciso 1º-A, o que também é o meu voto. Então, pela regularidade, com ressalva e aplicação de multa ao senhor Osimar Roberto Banhert de Camargo, em virtude do atraso na prestação das contas. Está em discussão. Aprovado. Os processos seguintes, senhor presidente, são vários, na verdade, já foram discutidos aqui semana passada, o doutor Jaime Lichinski também já apresentou. São casos de aposentadorias em que a única irregularidade, a única falha diz respeito à ausência de publicação do valor dos proventos. Então, em todos eles, senhor presidente, o voto é pelo registro das aposentadorias, apenas com a recomendação à Secretaria de Estado de Previdência que proceda à inclusão e à publicação do valor dos proventos no ato de benefício, alertando da possibilidade de aplicação de multa, caso em futuros atos isso não venha a ocorrer. Então, os processos, senhor presidente, são os seguintes: 162.330.11, aliás, esses dois primeiros, senhor presidente, eu me equivoquei, são do Instituto de Previdência de Servidores do município de Curitiba. Esses dois primeiros, 162.330.11 e 203.842.11, eu verifiquei uma falha na instrução e vou solicitar a retirada de pauta desses dois primeiros. Não havendo objeção, retirados. Agora sim, a minha observação vale para os processos seguintes, que são originários do Paraná Previdência. É o 274.820.11, aposentadoria do senhor Odair Martins, na verdade é uma reforma por invalidez. 30.99.18.11, senhora Maria Efigênia dos Santos, aposentadoria proporcional. 560.149.11, senhora Luz Marina Falkenbach Ben, também é uma aposentadoria integral, com base no artigo 6º da emenda 41. 679.693.11, da senhora Terezinha Gonçalves Stella. 196.70.12, é uma reforma por invalidez do senhor Osmar José Cornelsen. 257.94.12, aposentadoria do senhor Abílio Novachadlo Pires, investigador de polícia. 261.11.12, é uma reserva do senhor Edino Simão Batista.
Todos eles, senhor presidente, pelo registro, com a observação mencionada. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte, o 391.83.12, é a aposentadoria do investigador de polícia, senhor Abílio de Oliveira. Na verdade, é o cumprimento de uma decisão judicial que, num primeiro momento, havia sido negado o registro a essa aposentadoria, que havia sido concedida com base na Lei Complementar 93 de 2002. Com base numa decisão judicial transitada em julgado, o processo retorna, o Paraná Previdência editou nova resolução, que recebeu os pareceres favoráveis da diretoria jurídica e do Ministério Público. Então, nesse caso aqui, o fundamento é diferente, é cumprimento de ordem judicial, mas que também está de acordo com as orientações aqui do tribunal. Então, o voto é pela concessão do registro, conforme instrução e processo. Instrução e parecer. Em discussão, aprovado. 70.439.12, é a reserva do senhor Benedito Celso Pereira. 94.877.12, aposentadoria da senhora Maria José Bernardino Soares Macedo. 136.499.12, aposentadoria por invalidez da senhora Esteria Maria da Costa. 136.934.12, reforma por invalidez do senhor Rafael Hilário Cordeiro de Oliveira. 137.053.12, reserva do senhor Carlos Ronald Monteiro Teixeira. 137.746.12, aposentadoria por invalidez da senhora Maria Elizabeth Gomes. 160.322.12, aposentadoria do senhor Geraldo Fontana. Todos eles, senhor presidente, pela legalidade de registro, com recomendação. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte, 160.519.12, eu solicito a retirada de pauta por uma diligência. Retirado. 193.417.12, aposentadoria do senhor Felício Chemuda. 193.468.12, aposentadoria da senhora Luísa Bete Hellinger Cubas. 196.769.12, aposentadoria do senhor João Pires Tosta. 203.838.12, senhor Celso Mileu. 204.516.12, senhora Ermelina Rubio Zacarias. Todos eles pela legalidade de registro, com a recomendação. Está em discussão. Aprovado. O seguinte, senhor presidente, também houve uma inclusão indevida em pauta. 206.870.12, solicito a retirada de pauta. Está retirado. 207.701.12, aposentadoria da senhora Sônia Regina Carneiro. 208.422.12, reserva remunerada do senhor Aldamir Rodrigues Ribeiro. 210.397.12, aposentadoria da senhora Lourdes Chueriz. 218.800, reserva remunerada do senhor Anilson Lopes de Proença. 211.024.12, reserva remunerada do senhor Maurício dos Reis Maria. 211.342.12, aposentadoria do senhor Antônio Carlos Rodrigues. 213.159.12, aposentadoria do senhor Araí Batista de Oliveira. 240.172.12, aposentadoria da senhora Luzia Dulce Ferreira. 240.202.12, aposentadoria do investigador de polícia, senhor Júlio César Valeschi. 240.865.12, aposentadoria da senhora Célia Bugno de Moura. Todos eles pela legalidade de registro, com recomendação. Em discussão. Aprovado. O seguinte, senhor presidente, também houve uma inclusão indevida. 291.257.12, eu solicito a retirada de pauta. Está retirado. Os processos últimos agora, 292.903.12, senhor Adilson José de Souza, reserva remunerada. 295.198.12, aposentadoria do senhor Marino Ribeiro da Silva. 297.573.12, reserva do senhor Marcos Antônio da Silva. 299.622, aposentadoria da senhora Elza Maria de Gouveia. 301.269.12, reserva remunerada do senhor Maurício Leonardi. 334.681.12, aposentadoria do senhor Álvaro Pires de Carvalho. E, por último, 334.690.12, aposentadoria do senhor Estefano Sastalo. Todos eles legalidade de registro, com recomendação. Em discussão. Aprovado. Era o que constava. Agradeço, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência pelo relato da extensa pauta e concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Protocolo 292728/09, contas de 2008, atinentes à Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Civis do município de Corbélia. Proposta de decisão acompanha os pareceres uniformes.
pela regularidade das contas, expedindo-se quitação plena ao responsável, senhor Ricardo Sedlaski. Em discussão, aprovado. Protocolo 170608/04, contas de 2003 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Iguaçu de Medianeira. A proposta de decisão acompanha os pareceres uniformes pela regularidade das contas, expedindo-se quitação plena ao senhor Nilvo Antônio Perlim. Está em discussão, aprovado. Processo de alerta 187592/10, referente à extrapolação do limite de 95% com despesas de pessoal no segundo semestre de 2009. Os pareceres são pelo encerramento e arquivamento do processo. Eu entendo diversamente, entendo que, conforme a defesa apresentada, ficou confirmada a extrapolação, confirmando-se, então, o alerta, e, por isso, a proposta é para que seja o processo apensado às contas de 2010, com análise em conjunto, contas de 2010 da Câmara Municipal de Amaporã, protocolo 227903/11. Está em discussão, aprovado. A pauta está atendida. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta. O protocolo 353-280-12 é uma solicitação que faz o gestor de Carambeí para obtenção da certidão liberatória. A DCM informa que o município não está apto, haja vista a falta de envio do SINAP. DAT e Diretoria de Execuções opinam pelo deferimento. Diretoria Jurídica informa que o município não tem remetido a este tribunal processos de admissão de pessoal. O Ministério Público acompanha DCM e Diretoria Jurídica. Consultando a agenda de obrigações na internet, verifico que o município já atendeu as formalidades relacionadas ao SINAP, conforme apontou a DCM. E resta sem solução o envio das admissões de pessoal. Eu apenas informo que isso já vem ocorrendo há bastante tempo, agora que foi detectado pela Diretoria Jurídica, e houve também a troca de prefeito recentemente neste município. Motivo pelo qual a proposta que trago ao plenário é, acompanhando a DAT e a DEX, e, excepcionalmente, voto pelo deferimento da certidão liberatória do município de Carambeí, haja vista também que medidas foram tomadas através de sindicância pelo atual prefeito de Carambeí. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 106.590.03, município de Tamboara. Trata-se de retificação ex officio do acórdão 1171/2006 da Primeira Câmara, que julgou irregulares a prestação de contas de transferência voluntária de Tamboara, exercício 2003. Insurge-se o senhor Luiz Rogério Jimenez, prefeito que assumiu a partir de junho de 2003, em virtude do falecimento do senhor Milton de Jesus Rodrigues, alegando que o convênio foi firmado pelo ex-gestor e teve toda a sua execução sob o seu gerenciamento, não sendo, portanto, o interessado, neste caso o senhor Luiz Rogério Jimenez, responsável pelas contas irregulares. A DAT observou que em todas as decisões houve imputação de responsabilidade ao gestor Luiz Rogério Jimenez e o Ministério Público, em seu parecer 600512, pugna pela alteração do nome do gestor responsável, mediante a retificação do acórdão 1171/2006, nos termos solicitados pelo interessado. A proposta que trago ao plenário, acompanhando o Ministério Público, pela retificação do acórdão 1171/06 da Primeira Câmara, para que passe a constar como responsável pelas contas o senhor Milton de Jesus Rodrigues, ao invés de Luiz Rogério Jimenez,
de conformidade com o que disciplina o artigo 471, parágrafo único do Regimento Interno. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 922-4710, município de Paraíso do Norte, transferência voluntária, exercícios de 2008-2009, transporte escolar. Diretoria de Análise de Transferências opina pela regularidade e pela reprogramação do saldo de 18.514 no Sistema de Controle de Recursos da DAT. O Ministério Público opinou por diligência ao órgão repassador e a proposta do relator é pela regularidade do convênio, devendo constar no sistema de controle da DAT o saldo de 18.514. Quanto à diligência, entendo desnecessária, já que encontra-se anexado o termo de cumprimento dos objetivos emitido pela Secretaria de Educação. Em discussão, aprovado. No mesmo sentido, o 280.08810, município de Juranda, transferência voluntária 2009, transporte escolar. A DAT pela regularidade, Ministério Público, a exemplo do anterior, por diligência, o órgão repassador, através de termo de cumprimento dos objetivos, emitido pela Secretaria, se manifesta, e a proposta do relator é pela regularidade das contas. Em discussão, aprovado. O protocolo 370.811/11, Província São Vicente de Paulo, creche Santa Rita, de Londrina, manutenção do Centro de Educação Infantil, creche Santa Rita, em 2008. A DAT conclui pela regularidade com ressalva. O Ministério Público acompanha. E esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 344.931/12, Associação Paranaense de Ensino e Cultura de Umuarama. Pedido de certidão liberatória para fins de habilitação a recebimento de transferências voluntárias. DAT e Diretoria de Execuções informam que a entidade não está apta a receber a certidão liberatória. Repito, DAT e Execuções informam que não está apta a receber a certidão liberatória, já que havia determinação no Acórdão 24808 da Segunda Câmara para recolhimento de R$ 38.688, mais aplicação da multa, o que não ocorreu. A diretoria jurídica diz que inexiste pendências. O Ministério Público acompanha a DAT e a DEX pelo indeferimento, e a proposta do relator é pelo indeferimento. Está em discussão, está aprovada. 355.549/12, Associação de Pais e Amigos de Adrianópolis, também solicitação de certidão liberatória. DAT conclui que a entidade está apta a receber a certidão, desde que a Diretoria de Execuções confirme quitação e ou pagamento, parcelamento dos débitos na prestação de contas 243.113/2003, resolução 8036/2004. A DAT, ainda em sua informação, expõe que a APAI de Adrianópolis, em pedido anterior,
teve pleito similar indeferido pelo Acórdão 2015/11 da Segunda Câmara e que a atual situação em nada foi alterada, se comparada com a do processo anterior. A Diretoria de Execuções, mediante informação, relata que a sanção de restituição de valores determinada pela Resolução 8036/2004 encontra-se pendente de pagamento ou parcelamento, inscrita em dívida ativa junto à Secretaria de Estado da Fazenda e ajuizada junto à comarca. O Ministério Público opina pela negativa da emissão de certidão liberatória. A diretoria jurídica relata que a entidade acostou aos autos cópia de mandado de segurança que determinou ao Estado do Paraná que voltasse a efetuar repasses financeiros à APAI. Assim, entende que este tribunal não está obrigado a expedir certidão liberatória em favor da entidade interessada, se houver impedimento para tanto. A proposta que trago ao plenário, acompanhando a informação da DAT, da Diretoria de Execuções, parecer do Ministério Público pelo indeferimento. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 157.921/11, Câmara Municipal de Ponta Grossa, exercício 2010. A DCM é pela regularidade com ressalvas, o Ministério Público também pela regularidade com ressalvas, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. 169.423/11, Instituto de Previdência de Quitandinha, 2011, DCM, regularidade com ressalva, Ministério Público também acompanha, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 159.738/11, Município de Balsa Nova, 2010. A Diretoria de Contas Municipais, pela regularidade com ressalva, em virtude da abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado, no percentual de 0,29%. E a DCM ainda recomenda medidas. O Ministério Público acompanha a diretoria, e a proposta do relator é pela regularidade com ressalva. Está em discussão, está aprovada. Município 185.143 é de Carlópolis, exercício de 2010. A DCM, pela regularidade com ressalva, em virtude do descumprimento do índice de aplicação de recursos no setor da educação, e que, no entanto, houve ajustamento de conduta por parte do município. O Ministério Público acompanha. A proposta que trago a este plenário, em análise aos autos, não acolho o opinativo da DCM e também não acolho parecer do Ministério Público, haja vista o descumprimento pelo município ao índice constitucional de aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino e a ausência de regulamentação interna para termos de ajustamento de conduta, apesar da justificativa municipal. O município diz que já tomou providências. Repito aqui o artigo 212 da Constituição da República, que afirma textualmente a obrigação de se aplicar, no mínimo, 25% da receita proveniente de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Aí transcrevo o artigo 212. Assim sendo, a proposta que trago a esse plenário é pela irregularidade das contas do município de Carlópolis, exercício de 2010,
de responsabilidade do senhor Roberto Coelho, nos termos do artigo 16(3) da Lei Orgânica do Tribunal. Está em discussão? Está aprovado. O protocolo 186.395/11, município de Santa Cecília do Pavão, contas de 2010, DCM pela irregularidade, apontando, inclusive, a aplicação de multa pelas irregularidades apresentadas, resultado financeiro deficitário, este eu não acolho, de 1,35, falta de inscrição da dívida fundada dos precatórios notificados entre 4 de maio de 2000 e 1 de 7 de 2009, não foi encaminhado o balanço patrimonial emitido pela contabilidade com a respectiva publicação. O mais grave, falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério. Não foi encaminhado o relatório do controle interno. E o Ministério Público acompanha integralmente a instrução expedida pela DCM. A proposta que trago, acompanho também a Diretoria de Contas e o Ministério Público, haja vista que as contas não apresentam condições de emissão de parecer prévio pela regularidade. Do rol de irregularidades apresentadas, tão somente pode ser convertido em ressalva o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Permaneceram insolvidas as seguintes irregularidades: falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios notificados entre 4 de maio de 2000 e 1 de julho de 2009. Não houve a devida comprovação da inscrição dos precatórios de nomes que aqui são relatados, que atingem o valor de 88.152. Não foi encaminhado o balanço patrimonial emitido pela contabilidade com a respectiva publicação. A DCM informa que as cópias das publicações do balanço patrimonial encontram-se ilegíveis, não permitindo a análise dos dados. Se a moeda pega, falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério. Não foi apresentado o demonstrativo detalhado dos recursos aplicados, permanecendo o percentual em 54,30%. Não houve encaminhamento do relatório do controle interno. Assim sendo, determino a aplicação das seguintes sanções administrativas: multa pelo atraso de 222 dias na entrega do PCA eletrônica. Artigo 87, 3b da Lei 113/05, no valor de R$ 654,23, ao gestor Edmar Aparecido Pereira dos Santos. Multa por falta de aplicação mínima de 60% nos recursos do Fundeb, valor R$ 654,23, ao gestor Edmar Aparecido Santos. Multa pela ausência de encaminhamento do relatório do controle interno, a exemplo do anterior, artigo 87, 3b da Lei 113, ao mesmo gestor. E a proposta final, parecer prévio pela irregularidade das contas, município de Santa Cecília do Pavão, exercício de 2010, de responsabilidade do senhor Edmar Aparecido Pereira dos Santos, nos termos do artigo 16, terceiro da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, com a aplicação de multas administrativas ao referido gestor. Está em discussão. Está aprovado.
O protocolo 200.517/11, prefeito municipal de Figueira prestando contas do exercício de 2010, onde a diretoria de Senhor contas presidente, municipais, solicito vista dos processos de Vossa Excelência concordar. não havendo objeção do conselheiro Durval Amaral, vistas concedidas ao conselheiro Hermas Brandão. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 11 de julho, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.